Está na tela o texto, nós dividimos em duas partes para a sua melhor compreensão. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 13, está escrito o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, tá? Vamos para a segunda parte. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha, esse texto é muito conhecido, muita gente prega sobre ele, muita gente fala sobre ele, quando se diz sobre tentação, quando se diz sobre assuntos relacionados. Mas a pergunta de hoje é a seguinte: por que o texto diz, não seremos tentados além das nossas forças? Por que o texto diz isso? Por que não seremos tentados além das nossas forças? Letra A, por causa do pecado original. Letra B, dificuldade geral. Ou letra C, aflições universais. Olha, eu vou deixar aqui a exclusividade dos comentários para o Gabriel Araújo, porque ele propôs essa enquete, formulou a enquete, então com certeza falará com mais propriedade. Gabriel, a enquete de hoje é muito relevante, porque é um texto erroneamente interpretado por muitos. Sim, essa é um texto que normalmente ele é utilizado para aquela prevenção. Por exemplo, se você é tentado e de alguma forma você é atingido por essa tentação, logo você está errado diante de Deus. Mas quando ele utiliza o termo, a expressão tentados além da força, e esse tentado além da força aí, que o Senhor vai nos livrar, ou essa tentação que é além da força, que é humana, está relacionada ao quê? Ao pecado original, ao pecado que em nós já está. Paulo vai falar sobre esse pecado, que não é que ele vai ser brotado em nós antes do erro, ele já está em nós. O pecado já está em nós, já está conosco. Será que seria esse pecado original de que Paulo está falando nesse texto? Ou seria de dificuldades geral? Todas as dificuldades, ou seja, Deus não vai te dar um trabalho que você não consiga suportar, ou seja, é um trabalho que ele já te capacitou por isso, uma luta, prova, enfim, dificuldades gerais na vida cotidiana, ou seja, Deus não vai... se resume apenas ao pecado, né? Não ao pecado. Por exemplo, se você passa fome, é uma tentação, é um pecado, por exemplo. Se você está nessa situação é porque você ou está em pecado, ou está no erro, ou Deus está te provando. Então, se Deus está te provando, você pode suportar essa fome. Seria sobre isso, essa dificuldade geral? Ou seria aflições universais? Ou seja, pessoas que é acometida por depressão, por ansiedade, pânicos, medos. Seria um tipo de pecado e por isso estou passando por isso? Essas crises psicológicas, essas aflições psicológicas. Mas aí alguém diz assim, uma pessoa em casa morreu e hoje eu estou com depressão. Mas se o Senhor me deu essa depressão é porque eu posso suportar. Seria sobre isso que o texto está falando? Se for A, B ou C, eu preciso que você responda. Aponta sua câmera do celular nesse QR Code aqui. Vai aparecer um link, você clica nesse link, que nessa página que vai aparecer já tem a nossa pergunta e tem as respostas A, B ou C. Você clica em uma delas, depois confirma e seu voto já vai estar sendo contabilizado. Sempre nessa parte, não sei Saiu, porquê. foi. E depois, o que eu faço, Gabriel? Depois você vem pro nosso YouTube, que já subiu já a enquete, e lá você comenta. O seu comentário é muito importante porque nós ajudamos uns aos outros. Ou seja, você comenta, você justifica a sua resposta. Isso é um exercício para melhorarmos até na hora de explicar a alguém. É verdade. Inclusive, a pessoa pode votar também no próprio chat, né? Sim, a enquete está suspensa ali, já abrindo o chat, você já vê a enquete, é só selecionar a opção. Nós apresentamos a enquete, o Gabriel fez a sua explicação, agora cabe a você selecionar a resposta e deixar o seu argumento. Presbítero Levi, sim, esse texto, muita gente, assim como outros textos, sim, utiliza de forma incorreta. Sim. Por isso é importante a gente falar sobre ele. É importante falar sobre ele e talvez alguém que está me vendo ou nos assistindo fale assim, mas eu não sei a resposta. Verdade. Mas analisa e dê uma resposta. Sabe por quê? Se você errar, você vai aprender. Se você acertar, você vai aprender um pouco mais. Então é muito importante, talvez você... pecado original, dificuldade geral ou aflições universais. E quando você
der a sua resposta, é muito importante você também comentar para que outras pessoas sejam incentivadas. Ontem, nós chegamos a 150. Chegamos? 150 respostas. 150 Vamos votos. ver se chegamos pelo menos aos 100 hoje. É verdade. É isso. Vamos lá, a primeira meta, porque ontem eu tinha estipulado a meta de 100. Foi. Depois eu aumentei para 120. Aí o Levi foi para 150. 150. Chegou aos 150. Homem de grande fé, né? É verdade. É verdade. Então, olha só, a enquete está ativa. Nós queremos chegar nos 100 votos. Participe, compartilhe e deixa a chamada aí, viu? Daqui a pouco a gente vai fazer a chamada, Gabriel. Já faz a lista de presença que a gente vai fazer a chamada. Está na tela o resultado da nossa votação de hoje. Olha, a menor votação foi para a opção C, 25%. Em segundo lugar, opção B, 32%. E em primeiríssimo lugar, opção A, que se refere ao pecado original, 42% dos votos. Gabriel Araújo, agora é com você. O momento é teu. Qual a resposta correta da enquete de hoje? A resposta correta é a letra A. Letra A. Letra A. Pecado original. Pecado original. Por quê? A C está errada? Não. A B está errada? Não. Mas todas elas são frutos da A. Por causa do nosso pecado, por causa da queda, o pecado original, vem as dificuldades gerais. Por causa da queda, vem as aflições universais. Então, a queda é o fruto de tudo isso. Então, foi um pouco provocativa essa enquete, porque normalmente as pregações, os pregadores, eles falam sobre essas tentações, normalmente aflições. Quem nunca fica triste? Aí ele fala, não, se você está passando por essa tristeza, às vezes nem é a questão, nem é o Senhor provando, às vezes é a pessoa que procurou aquilo. Aí ele fala, não, essa provação que você está passando aí foi Deus que te colocou, ele não dá algo que você não possa suportar. Bom, não é bem assim. Por favor, depois leia o capítulo 10 de forma inteira, porque ele é muito lindo. A epígrafe dele é: não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas o tentaram. Então, é muito interessante esse texto, mas eu quero usar apenas alguns versículos. Por exemplo, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Depois ele fala, não veio sobre vós tentação senão humana, tentação humana. Porque Deus não tenta ninguém, nenhuma tentação vem de Deus. Então Deus não te tenta. Só que ele fala assim, mas Deus é fiel. E Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, esse é o pecado da nossa natureza. Se o Senhor não freasse a tua natureza, você não estaria na presença dele, eu tenho certeza. Se o Senhor não freasse a nossa natureza, nós não estaríamos aqui. Mas aquele que sabe das nossas tentações, ele diz assim, eu preparo o escape. Não tira a tentação, mas eu preparo o escape para que você não caia nela. Muito bem, a resposta da enquete de hoje. Parabéns, Gabriel. Obrigado pela sua excelente apresentação. E olha, para você que está em casa, amanhã estaremos aqui novamente. Vamos falar mais sobre Deus, sobre a nossa igreja Deus e Amor, falar mais sobre a palavra de Deus e muito mais amanhã às 10 horas aqui no YouTube, canal Igreja Deus e Amor Oficial. Venham para cá, meus irmãos, vamos finalizar. Lembrando que amanhã, ou seja, que agora no nosso canal Oração do Meio-Dia com o presbítero Rivaí Silva. Obrigado, Levi Muniz. Obrigado, Gabriel Araújo. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui novamente. 10 da manhã. Você que está em casa, não perca.